Opa! O assunto que todo mundo estava de olho. A BYD confirmou que pretende trazer aqui para o Brasil, a partir de 2027, o sistema God's Eye de direção inteligente. E isso pode ser uma das maiores mudanças tecnológicas no mercado automotivo brasileiro dos últimos anos. Mas também abre uma pergunta muito importante. O Brasil está pronto para isso? Porque a gente não está falando apenas de mais uma tela maior, de mais potência, de mais autonomia, ou de mais um pacote de equipamentos. A gente está falando de um carro que começa a tomar decisões junto com o motorista. Um carro que usa câmera, sensores, software, inteligência artificial, mapas, dados, conectividade, radares e, em algumas versões, o LiDAR. E quando o carro começa a interpretar o ambiente, frear, acelerar, manter faixa, mudar comportamento de trânsito e auxiliar o motorista em situações mais complexas, a discussão toma outro nível. A pergunta deixa de ser apenas: essa tecnologia é realmente impressionante? A pergunta agora passa a ser: quem responde se alguma coisa aí der errado? O motorista? A montadora? A seguradora? O software? A concessionária? O fornecedor do sensor? Esse é o ponto central desse vídeo. A direção inteligente da BYD pode ser uma revolução real, mas também pode chegar antes da infraestrutura, da legislação, do seguro, do pós-venda e até da cultura de consumo do consumidor brasileiro. Eu sou Percy, tenho mais de 20 anos de experiência executiva no setor automotivo, com atuação ao lado de grandes montadoras, redes de concessionárias, operação, gestão e análise de mercado. Aqui no CAB China Auto Brasil, a gente não olha só para o lançamento. A gente analisa a estratégia, tecnologia, mercado, legislação, pós-venda e os movimentos que estão redesenhando o futuro automotivo no Brasil. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa seu like, inscreva-se no canal e siga o CAB também no YouTube, Instagram, TikTok e LinkedIn. Agora vamos ao ponto. Gente, a BYD anunciou uma nova etapa da sua estratégia global de direção inteligente. O sistema se chama God's Eye, os olhos de Deus. Na prática, ele é um pacote avançado de assistência à condução. A BYD fala em expansão de ADAS, uso de sensores mais sofisticados, versões com o LiDAR, evolução de software, inteligência artificial e um novo chip. Esse chip é um chip exclusivamente automotivo chamado de Xuanji A3, desenvolvido com tecnologia de 4 nanômetros. A empresa também anunciou no mercado chinês uma cobertura de danos para situações envolvendo o uso do sistema NOA, o Navigate on Autopilot, desde que seja usado corretamente e de acordo com as regras locais. Isso é muito forte do ponto de vista de marketing, porque a BYD tenta passar uma mensagem clara. Eu confio tanto na minha tecnologia que eu estou disposto a assumir parte do risco em determinadas condições. Mas aqui entra a leitura do CAB. Isso não significa que o carro será totalmente autônomo no Brasil. Isso não significa que o motorista brasileiro poderá tirar a atenção da via. E isso não significa que a legislação brasileira já esteja pronta para resolver todos os conflitos que podem surgir. O ponto central aqui é outro. A BYD está tentando democratizar sistemas avançados de assistência à condução e quer trazer essa tecnologia para o Brasil a partir de 2027. Esse é o fato. Agora, a análise é: quando essa tecnologia chegar aqui, o desafio não será apenas técnico, será também jurídico, operacional, cultural e comercial. ADAS avançado não é autonomia total. Essa diferença precisa ficar muito clara para todos nós. ADAS avançado não é a mesma coisa que carro autônomo total. ADAS
significa Sistema Avançado de Assistência ao Motorista. Ele pode ajudar a manter o carro na faixa, pode controlar a velocidade adaptativa, pode frear em emergência, pode reconhecer veículos, pedestres e obstáculos, pode auxiliar em estacionamento, pode ajudar em determinadas situações de trânsito, pode até executar algumas manobras com muito mais sofisticação do que os sistemas tradicionais que a gente já conhece. Mas a assistência não é substituição total do motorista. Na maior parte dos sistemas que vemos hoje no mercado global, o motorista continua responsável. Ele precisa supervisionar, precisa ficar atento, precisa assumir o controle quando é necessário, precisa entender que o sistema tem lá seus limites. E esse é o ponto essencial para o consumidor brasileiro, porque existe um risco muito grande de confusão aqui. O consumidor pode ouvir direção inteligente, condução autônoma, navegação automática ou God's Eye e imaginar que o carro dirige por aí sozinho em qualquer situação. Não é bem assim. O mais provável no curto prazo é que o Brasil receba sistemas de assistência avançada, ainda mais avançada, ou seja, tecnologias que ajudam muito, aumentam conforto, podem reduzir fadiga e podem melhorar a segurança, mas que ainda exigem supervisão humana. Essa é a diferença entre uma revolução responsável e uma promessa muito perigosa. A tecnologia pode ser muito boa, mas o motorista precisa saber exatamente o que ela faz e, principalmente, o que ela não faz. O gargalo jurídico no Brasil. Agora começa a parte mais sensível dessa nossa análise aqui. A tecnologia avança muito rápido, mas a legislação costuma andar mais devagar. No Brasil, existe o Projeto de Lei 1317 de 2023, que busca regulamentar veículos autônomos terrestres. A proposta trata do papel do CONTRAN, de regras de circulação e de responsabilidade por acidentes ou infrações. Mas o tema ainda está em discussão. Ou seja, ainda temos um marco regulatório amplo, consolidado e testado na prática para a circulação comercial em larga escala de veículos com níveis mais avançados de autonomia. E é aí que entra a pergunta que mais chama a nossa atenção. Se o sistema falhar, quem responde? Imagine uma situação real. O motorista está usando um sistema avançado de assistência, o carro interpreta mal uma faixa meio apagada, uma rua esburacada, ou não reconhece uma obra, ou entende errado uma sinalização, ou o sensor está sujo, ou uma câmera está desalinhada, ou houve falha na atualização. Ou ainda, a concessionária não calibrou corretamente o sensor após uma troca de para-brisa ou um reparo de funilaria. E aí, gente? Se ocorrer um acidente, quem é que responde? O motorista, porque deveria supervisionar? A montadora, porque vendeu a tecnologia? A seguradora, porque assumiu o risco? A concessionária, se houve uma manutenção incorreta? O fornecedor do software? O fornecedor do sensor? Esse é o tipo de pergunta que precisa ser respondida antes da tecnologia se popularizar por aqui. Porque sem segurança jurídica, a confiança fica muito limitada. E sem confiança, a tecnologia pode até impressionar, pode até causar aquele impacto comercial, mas não amadurece. Agora, vamos olhar para o nosso Brasil real aqui. Para a direção inteligente funcionar bem, não basta o carro ser avançado. O ambiente também precisa te ajudar. Primeiro, sinalização. Faixas bem pintadas, placas claras, vias bem mantidas e padrões consistentes ajudam muito o sistema de assistência. Mas todos nós sabemos que a realidade brasileira é muito desigual. Tem estrada que é excelente, tem avenida que é um espetáculo, bem sinalizada, mas também tem buraco, faixa apagada, obra mal sinalizada, moto costurando por aí, pedestre atravessando fora da faixa no meio da via, caminhão parado, cones improvisados
e situações que nenhum manual de laboratório consegue prever totalmente, gente. Segundo, mapeamento e conectividade. Sistemas mais avançados dependem de mapas muito atualizados, cobertura de internet, infraestrutura digital e dados confiáveis. Em grandes centros, isso pode funcionar melhor, mas o Brasil é continental. São vários países em um. A experiência em São Paulo não é a mesma experiência de uma rodovia no interior, de uma cidade menor ou de uma região com sinal fraco. Terceiro, homologação e fiscalização. O Brasil vai precisar definir como testar, aprovar, auditar e fiscalizar esses sistemas. Quarto, o pós-venda. Sensores, câmeras, radares e o LiDAR exigem calibração. Depois de uma batida, troca de para-brisa, reparo de para-choque ou ajuste de suspensão, o sistema precisa continuar funcionando corretamente. E isso exige uma oficina treinada, equipamento correto e um processo super rigoroso. Quinto, cultura de uso. O motorista brasileiro precisa entender que a assistência não é piloto automático e restrito. Se o consumidor usar errado, a tecnologia vira um risco. Então a pergunta não é apenas se o carro está pronto. A pergunta é se o ecossistema está pronto. E hoje, a resposta mais honesta que eu tenho para vocês é: o Brasil está avançando, mas ainda precisa amadurecer muito, mas muito isso tudo. Agora, por que a BYD tem chance de chegar forte nessa disputa aí? Primeiro, escala. A BYD já tem milhões de veículos com sistemas de assistência inteligente rodando lá na China. Isso gera dados, muitos dados. E dados são fundamentais para treinar, corrigir e evoluir o software. Segundo, integração vertical. A BYD não é apenas uma montadora que compra tudo de fora. Ela tem forte domínio em bateria, eletrônica, software, plataforma, engenharia. E agora, ela quer avançar também em chips e sistema de condução inteligente. Terceiro, capacidade de investimento. A empresa afirma investir pesado em pesquisa e desenvolvimento, incluindo segurança automotiva e condução inteligente. Quarto, a velocidade. As chinesas têm uma velocidade de evolução de produto que pressiona o mercado global. O que antes parecia tecnologia de carro premium, agora começa a aparecer em modelos de volume. Quinto, estratégia de confiança. Ao anunciar cobertura de danos em determinadas situações de uso do NOAA lá na China, a BYD tenta transformar a tecnologia em confiança. E isso é muito relevante, porque o consumidor não compra apenas o sistema, ele compra a promessa de que o sistema vai funcionar. Mas aqui entra o nosso alerta. Escala na China não garante automaticamente sucesso no Brasil. O Brasil tem várias vias diferentes aí. Comportamento diferente, sinalização diferente, regra diferente, pós-venda diferente, seguro diferente e responsabilidade jurídica muito diferente. Então a BYD chega forte, sim, claro, mas ela terá que provar a tecnologia no mundo real brasileiro. E o impacto real para o consumidor? Para o consumidor, a direção inteligente pode trazer ganhos reais. Mais segurança, menos fadiga, mais conforto, mais assistência nesses congestionamentos, principalmente nas grandes metrópoles, mais facilidade para estacionar, mais percepção de inovação, que é isso que a BYD está de olho, mais tecnologia embarcada, e para a marca, isso cria um valor. Um carro com assistência avançada parece mais moderno, mais desejável e mais sofisticado, mas existem os riscos. O primeiro é a falsa sensação de autonomia.
O motorista pode confiar demais no sistema. Ele pode deixar que o carro faça tudo. Pode tirar a atenção dele do volante. Pode relaxar além do limite. E isso é perigoso. O segundo risco é custo de reparo. Sensor, câmera, radar, LiDAR não são peças simples. Uma pequena colisão pode exigir reparo caro e calibração super especializada. O terceiro risco é o seguro. As seguradoras ainda precisam entender melhor como precificar veículos com esses sistemas. Eles vão baixar o valor? Vão aumentar o valor? Em tese, eles podem reduzir acidentes, mas também podem aumentar custo de reparo. O quarto risco é a responsabilidade. Se houver acidente com o sistema ativo, a apuração pode ser mais complexa. Será preciso saber se o sistema estava ligado, se o motorista estava atento, se houve falha, se houve manutenção correta e se o uso estava dentro das condições previstas. Quinto risco envolve até aquilo que a gente falou dos Estados Unidos, é a privacidade. Carros inteligentes coletam dados, muitos mais dados. E o consumidor vai querer saber como esses dados serão tratados. Para isso, a conclusão é simples. O consumidor vai precisar comprar tecnologia, mas vai cobrar prova real no uso diário. Essa chegada da direção inteligente da BYD no Brasil também muda a disciplina entre as montadoras. Porque a partir de agora, não basta competir só em motor, bateria, autonomia, acabamento, preço, tecnologia em geral. A próxima guerra será também por software, por ADAS, por atualização remota, por sensores, por mapas, por conectividade, pela inteligência artificial ainda mais reforçada, por experiência digital e por aquilo que a gente sempre reforça, a confiança. A Tesla já construiu sua imagem global muito apoiada em software, atualizações e direção assistida. A Volvo trabalha a segurança como parte central da marca. Marcas premium alemãs também têm sistemas avançados. E as chinesas vêm muito fortes nessa área. BYD, GWM, Geely, Zeekr, Omoda Jayco e outras marcas também sabem que tecnologia embarcada virou diferencial. Mas existe um detalhe: quem prometer demais pode se complicar demais. Porque quando você vende tecnologia de assistência avançada, você também vende a expectativa que o consumidor criou. E expectativa no setor automotivo precisa ser sustentada por entrega. Se o sistema falha, a confiança cai. Se o pós-venda não sabe calibrar, a confiança cai. Se o seguro fica caro, a confiança cai. Se o consumidor não entende os limites, a confiança cai. Então, a próxima vantagem competitiva não será apenas tecnológica, será tecnológica, regulatória e operacional. Vence quem conseguir entregar inovação com responsabilidade. Olhando o nosso estudo aqui de 2027 e 2028, eu vejo 5 tendências importantes. Primeira, a assistência avançada deve começar pelos modelos mais caros. Isso é natural, né? Os sistemas com sensores mais complexos, maior capacidade computacional e calibração mais exigente, costumam chegar primeiro em veículos de maior valor. Segunda, a regulação deve avançar, mas com limites. O Brasil precisará criar regras mais claras para testes, circulação, responsabilidade, fiscalização e uso desses sistemas. Terceira, seguro e responsabilidade entram no centro do debate. Se o carro decide junto com o motorista, o seguro precisa entender como precificar esse risco. Quarta, rede técnica e atualização OTA, over the air, ganham peso.
Concessionárias precisarão saber lidar com sensores, câmeras, software, calibração e diagnósticos. Vai ter que ter um treinamento muito específico para técnicos bem capacitados. Quinta, o consumidor brasileiro ficará ainda mais exigente. Ele vai querer saber da tecnologia, mas também vai querer saber da segurança, da clareza, da garantia, da assistência e da confiança. A minha leitura é que a adoção será bem gradual. A gente não vai sair por aí vendo de uma hora para outra carros dirigindo sozinhos em qualquer lugar. A gente vai assistir uma evolução progressiva de assistência avançada, começando por modelos mais sofisticados, como falamos, em cenários mais controlados, com o motorista ainda responsável na maior parte do tempo. A tecnologia pode ganhar o seu período de chegada antes da regra final até. Então a tecnologia vai estar pronta antes da aplicação. Mas isso tudo depende do sucesso da execução. A direção inteligente pode ser um divisor de águas, mas o verdadeiro teste não é só o carro sair por aí dirigindo. O verdadeiro teste é provar segurança, responsabilidade e confiança aqui no Brasil. A BYD chega com uma proposta muito forte. God's Eye, ADAS avançado, líder em parte da linha, chip Xuanji A3 que a gente falou, grande volume de dados, investimentos altos em inteligência artificial e a promessa de trazer essa tecnologia para o Brasil a partir de 2027. Mas a análise profissional precisa ir além desse encantamento todo. A pergunta não é apenas se a tecnologia impressiona. A gente sabe que impressiona. A pergunta é se o Brasil terá regra, infraestrutura, pós-venda, seguro, calibração, fiscalização e cultura de uso para absorver essa tecnologia de forma segura. Porque o carro do futuro não será apenas elétrico. Ele será elétrico, conectado, inteligente, regulado, um conjunto de somatórias. No Brasil, vencerá quem conseguir transformar a tecnologia em confiança. Agora eu quero saber a sua opinião. Você confiaria em um sistema de direção inteligente tomando decisões no trânsito brasileiro? E se esse sistema falhar? Quem deveria responder? O motorista? A montadora? A seguradora? O software? Comenta aqui embaixo. Quem você acha? Se esse conteúdo te ajudou, por favor, deixa seu like, inscreve-se no nosso canal e siga o CAB, China Auto Brasil. A gente está no YouTube, no Instagram, no TikTok e no LinkedIn. Aqui a gente não fala só de carro, a gente analisa o futuro da indústria automotiva. CAB, China Auto Brasil, a revolução automotiva chinesa explicada de verdade.